Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos dar início aí ao nosso culto do Evangelho, né? Pedindo a Jesus aí que possa nos abençoar, nos envolver com muita luz, com muito amor, né? Aproveitar esse domingo, né? Abençoado, que Jesus possa nos ajudar, né? Vamos lembrar que o culto do Evangelho no lar é uma luz que a gente acende nos nossos lares, na nossa casa, né? É um momento que a gente aproveita aí para pedir ajuda da espiritualidade amiga, né? Principalmente para nós que estamos, né, precisando, por aqueles que nós amamos, né? Então a gente sempre divide, né, o culto em 3 momentos. Tem no Jitsi também, está aberto aqui, a sala de culto também está aberta. É um momento que a gente divide, né? Primeiro a gente faz uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Breve comentário. A leitura de uma obra subsidiária do Kardec, né, ou do Chico, né, isso depende da pessoa, né. Nós aqui estamos lendo o livro Caminho, Verdade e Vida, né, a gente também abre de maneira aleatória, né, deixando aí para a influência da espiritualidade, né, os textos que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa, né, ser envolvido. E lembrar, né, meus amigos, que ao final, né, do culto a gente faz sempre uma irradiação por aqueles que precisam, né. A gente coloca os nomes aí, tanto no Instagram quanto aqui no Jitsi, né? E a gente faz a leitura dos nomes para a irradiação final. Se alguém quiser também deixar, né, uma garrafinha com água para fluidificar, né, um copo com água, né, durante o culto é um dos momentos que a gente lembra de fazer isso, né? A gente deixar aí a água aí para poder ficar energizando, né, sendo trabalhada aí por boas energias, né, meus amigos, e vamos pedir, né, a Jesus que nos abençoe, né? Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, amigo e mestre, te pedimos neste momento presença, conforto e o carinho. Ajuda-nos, Senhor, na caminhada de cada dia. Favorece a cada um de nós, para que possamos, junto a Ti, descobrir os caminhos do bem, do amor e da paz. Ilumina, Senhor, o nosso lar. Nos ajude nas lutas do dia a dia, diante das dores, das provas, dos erros. Ajuda-nos a crescer, a trabalhar, a ser úteis. Senhor, fica conosco na caminhada e permite que possamos elevar o nosso pensamento a Ti, em vibração e em prece. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Então, né, pessoal, a gente está dando início ao nosso culto, né? A gente sempre lembra, né? O culto é bem breve, né? A gente sempre faz, a gente fala isso, né? Então a gente pode fazer em casa, a gente pode fazer no final do dia, né? O ideal é a gente ter sempre o mesmo horário, né? Para poder criar esse compromisso junto com os amigos espirituais, né? Trabalhar aí as nossas energias, as nossas vibrações, né? É um momento que os amigos espirituais fazem, né, uma limpeza no ambiente que a gente vive, da família, da casa, né? E que a gente aí tira as lições aí para nossa semana. Então a gente vai fazer a leitura aqui, ó. Primeiro o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Vamos abrir aqui na sorte aqui, ó, ver o que os Espíritos falam para nós. Olha só. Capítulo 15 do Evangelho, né? Com o item fora da caridade não há salvação. Então, capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Item 4. O maior mandamento. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer uma pergunta para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus... Desculpa, gente, bocejo aqui. E Jesus lhe respondeu, amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Eis o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante a este. Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes mandamentos. Está lá em Mateus, no capítulo 22, versículo 34 e 40. A caridade e a humildade, tal é, pois, o único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho, tal o da perdição. Este princípio está formulado em termos precisos nessas palavras. Amareis a Deus de toda a vossa alma e ao vosso próximo como vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. E para que não haja mais equívocos, eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Quer dizer,
que não se deve verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo que se faz contra o próximo se faz contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima: fora da caridade não há salvação. É interessante, né? Que em alguns textos do Evangelho alguém pergunta isso para Jesus. Em outros textos, como esse aqui, né, em outro Evangelho, né, diferente, Mateus ou Marcos, né, é Jesus que pergunta para o fariseu, né, ou seja, esse conceito tanto vem do Cristo, né, quanto vem daqueles que estavam à volta dele, ou seja, não era algo que as pessoas desconheciam, né, esse conceito de que as verdades espirituais, o amor, né, o que se faz ao próximo, né, é importante, não eram desconhecidos do Cristo. Né, em nenhum momento, né, esses conceitos eram, vamos dizer assim, deixados de lado. Né, e é interessante a gente parar para pensar nisso. Né, então, o mais importante é a nossa relação para com o outro. Né, a relação que a gente tem para com o nosso próximo ser uma relação de amor, né, e ser uma relação de conexão com o nosso Pai Celestial também. Né, aquilo que eu faço em relação ao próximo serve, né, sobre a minha relação para comigo mesmo. Vamos continuar? Então é isso aí. Agora a gente vai fazer uma leitura aqui, né, do livro Caminho, Verdade e Vida. Né, vamos ver o que o Emmanuel está falando para a gente. Né, se a dica da espiritualidade é a gente trabalhar o nosso afeto, né, aprender a amar, né, tanto a Deus quanto a nós mesmos, né, que isso que é o fundamental da nossa vida. Vamos ver o que o Emmanuel fala para nos ajudar aqui a entender melhor. Livro Caminho, Verdade e Vida, né, nosso querido Emmanuel, capítulo 89. O fracasso de Pedro. Está escrito assim, está anotado assim no Evangelho de Mateus. E Pedro o seguiu, de longe, até ao pátio do sumo sacerdote. E entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. O fracasso, como qualquer êxito, tem suas causas positivas. A negação de Pedro sempre constitui assunto palpitante, interesse nas comunidades do cristianismo. Enquadrar-se-ia a queda moral do generoso amigo do mestre num plano da fatalidade? Por que se negaria Simão a cooperar com o Senhor nos minutos tão difíceis? Útil neste particular é o exame da sua invigilância. O fracasso do amoroso pescador reside aí dentro, na desatenção para com as advertências recebidas. Grande número de discípulos modernos participam das mesmas negações, em razão de continuarem desentendendo. Informa o Evangelho que naquela hora de trabalhos supremos, Simão Pedro seguia o mestre de longe, ficou no pátio do sumo sacerdote, assentou-se entre os criados deste para ver o fim. Leitura cuidadosa do texto esclarece-nos o entendimento e reconhecemos que ainda hoje os amigos do Evangelho prosseguem caindo em suas aspirações e esperanças, por acompanharem o Cristo à distância, receosos de perderem gratificações imediatistas. Quando chamados a testemunho importante, demoram-se nas vizinhanças da arena das lutas redentoras, entre os servos da convenção utilitarista, assentando binóculos de exame, ou seja, observando os outros, a fim de observarem como se procederá o serviço alheio. Todos os aprendizes nessa condição, naturalmente, fracassarão e chorarão amargamente. Olha que interessante, né? O primeiro texto fala da importância do amor, né? E depois aqui vem falar, né, do fracasso do Pedro em entender, né, naquele momento lá da crucificação, da prisão de Jesus, né? O fracasso dele diante de Jesus, né? Diante da própria intimidade. Né? E o que o Emmanuel fala é que muitas vezes a gente não entende o que está acontecendo à nossa volta, que foi o que houve com o Pedro. Né? Ele estava despreparado porque ele não prestou atenção, né, nos sinais que Jesus estava dando para ele. Né? Jesus estava falando para ele, cuidado, né? Você vai me negar, isso faz parte do ser humano. Né? E é interessante que aqui não tem nenhuma condenação ao ato do Pedro. O que acontece aqui é o Emmanuel explicando
né, que muitas vezes a gente se perde, né, a gente não entende alguma coisa, né, exatamente porque a gente está, né, desconexo da realidade. Né? Então Pedro era incapaz de perceber, né, os sinais que Jesus estava dando para ele, e se ele tivesse percebido, né, apesar do momento doloroso ali da morte de Jesus, né, ter o impactado muito, talvez ele saía dali numa situação melhor do que ele saiu. Né? Claro que depois a gente vê, né, que aquilo ali foi uma grande missão, né? Que se o cara aí, né, que a gente percebe, né, que tudo aquilo foi algo colocado, né, para que o Pedro pudesse aprender. Né? O Pedro foi invigilante, né? Ele não conseguiu perceber, né, a situação, né, porque ele estava tão ali, né, viajado ali naquele momento dele com Jesus ali, que ele, né, não percebeu as próprias fragilidades. Né? O Pedro, a gente vai ver que o fracasso do Pedro nem tanto é a negação, em si não entender a si mesmo como um ser frágil que ele era. Né? Ele precisou passar por aquele momento de prova ali, de dor ali, para poder descobrir, né, que Jesus estava passando, né, por algo que era natural. Né? Jesus ia desencarnar naquela situação porque aquilo era a natureza do ser humano. Né? Então o Pedro estava meio viajado ali, estava meio sonhando. Né? E aí quando veio o baque, ele estava despreparado, né? Assim como, por exemplo, o Judas estava despreparado, né? Nós podemos imaginar também. Né? Apesar que o Judas estava mais despreparado ainda, porque ele não entendeu nada. Né? O Pedro, pelo menos, manteve a postura de humildade que permitiu a ele, né, recomeçar tudo ali. Aquilo ali virou um ponto de virada. Né? Ou seja, depois da morte de Jesus, o Pedro virou outra pessoa. Ele começou a entender mais as próprias fragilidades e o outro. Lembra da questão lá do amor? Né? O que isso tem a ver com o texto falando do maior mandamento, que é a lei do amor? A gente só ama o que a gente entende. E buscar o entendimento é uma forma de aprender a amar. Né? Quando você aprende a lidar com aquele que pensa diferente, com aquele que sente diferente, com aquele que se movimenta de maneira diferente, né, o que vai acontecer? Nós vamos começar a modificar a nossa forma de entender a vida, a nossa forma de relacionar com o outro. Compreensão é o caminho. Né? Compreensão é a chave para a gente poder se melhorar e crescer espiritualmente. Né, gente? Pessoal, a gente lembrar todos aí, né, para a gente manter a nossa vibração, o nosso sentimento, né? Lembrar que o amor que existe em nós é muito forte ainda, né? Nós estamos aprendendo a amar, mas nós somos feitos de amor, né? E vamos lembrar que a melhor forma de você viver é entender o seu próximo, tentar se colocar no lugar do outro, né? Julgar menos, compreender mais, né? Se o Pedro tivesse compreendido as lições de Jesus um pouco melhor, ele sofreria menos, né? Mas depois ele conseguiu fazer, né, através da prova da dor, né? A dor nos ensina também, né? O que é a vantagem do Pedro diante do Judas é que o Judas desesperou e suicidou. O Pedro desesperou, né? Só que ele baixou a cabeça, chorou, sofreu, mas peraí, né? Estamos aqui, Senhor, né? O Pedro, ele conseguiu dar o passo à frente, ele conseguiu levantar da queda. Né? Esse que é o grande segredo do amor. Né? Vamos tentar levantar das nossas quedas. O Judas também levantou, só que demorou bem mais, né, gente? Demorou séculos aí, né? Então, assim, a gente pode escolher, como diria lá no livro Há 2000 anos, né? Jesus fala isso pro Emmanuel, né? Pode ser hoje ou daqui milênios. Né? Podemos seguir o amor hoje, podemos seguir o amor daqui milênios, né, meus amigos? Agora nós vamos passar aqui para a nossa irradiação, né? A gente lembra sempre que durante o nosso culto, né, a gente faz uma irradiação final, né, na prece final, a gente fala o nome das pessoas que pedem ajuda, né, que colocam aqui para a gente, e nós vamos pedir aí para a gente se unir numa corrente positiva aí, né, pela espiritualidade amiga, né, para que a gente consiga juntar forças com os bons espíritos para ir até aqueles que precisam, né, aqueles que nós amamos. Né? Quem quiser colocar aí os nomes aí, tanto no Jitsi ou no Instagram, né? A gente vai lendo. Se faltar algum, gente, se eu pular algum, aí vocês colocam de novo no final que eu leio, tá? Porque às vezes a gente vai passando aqui, vai girando com o dedo aqui, não consegue ler direito, tá bom? Vou começar aqui no Jitsi. Senhor Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre e amigo, te pedimos neste momento que nos envolva com luz e paz, para que possamos juntos seguir em frente, estabelecendo entre nós as vibrações do bem e da luz. Ajuda-nos na caminhada, dá-nos a força e a paz de que necessitamos.
Traz junto a nós aqueles amigos e irmãos, trabalhadores do bem e da paz. Abençoa, Senhor, aqueles que precisam, os solitários, os perdidos, os esquecidos, os abandonados. Dá-nos força, entendimento, carinho e afeto. E fica conosco, Senhor, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Agora, vamos pedir por cada nome aqui e peço aos amigos que nos acompanhem a vibração mental. Rumo àqueles que precisam, pedimos luz e amor. Então vamos lá. Mila, Kiara e Anala, né, da Denise, os animaizinhos, cachorrinhos, eu imagino. Oração por Martim Dornelas Maia, que está internado no Hospital Vitória, Barra Funda, Rio de Janeiro. Oração por Sidney Windergarden, não sei se eu estou falando certo, Dalvaci Costa, aqui do Jitsi. Vamos ver aqui os do Instagram, aqui os nomes aqui. Andressa de Moura Pereira, João Viana Sobrinho, Maria das Graças Silva Rodrigues, desencarnados. Brás José, internado no Hospital de Cataguases, que Jesus abençoe e ilumine. Maria Aparecida Marques, Helena dos Reis Marques, Anédia Souza do Lago e família. Pelo gatinho Max, né? Deus abençoe, né? Eu sei como é isso, né? Que espiritualidade cuide do bichinho amado, né? Peço como se fosse dos meus. Margarida Cândida Marques, Sani Heckman, Marina de Matos Arzola, Verônica Betoni, oi Verônica, Valéria Garcia Amaral Reis, João André da Cruz Gomes e família, Maria Roberta Pereira, Isabela Luísa Venturato Cursino, Débora Macedo, Haroldo Aquino Filho e Lucílio Saraiva, Rafael Pacheco, Janaína Musso e Bernardo Musso, Heloísa Aurora Belico Pires da Costa, João Antônio Dias Castro e família, Laura Daniela de Oliveira Montenegro, Ana Maria Matos, Vitor Arzola, Fernanda Miguel, Breno Duarte Marques Faria, pelos suicidas, pelos vícios, né, as pessoas que estão sofrendo aí, né, com todos os vícios, né, todos nós que temos alguns, né, sejam eles os vícios que aparecem, sejam aqueles vícios que estão só na nossa intimidade, né, que a gente consiga, né, vencê-los, todos nós. Leonice das Graças Marquezine, Delfiume, saúde, está internada. Que Deus abençoe, que Deus ajude, né, que ela se recupere. André Aguiar, Rama, Reline Nathalie Marques de Oliveira Ferreira, Fábio Lisandro Pereira Ferreira, Joana Valentina Oliveira Ferreira, Bernardo Luiz de Oliveira Carvalho, Iven Santiago, Antônio Wagner Alvarenga Lopes, Petra Zebich, acho que eu falei certo, se eu não falei, perdão. Peterson Cristiano dos Reis. Continua aqui, ó. Ana Júlia Duarte da Paixão, Célia Maria Avelar de Carvalho, Filomena Paixão, Maurício Duarte de Carvalho. Queria pedir também por todos aqueles que não puderam estar conosco hoje, por aqueles companheiros aí, né, que estão envolvidos aí nas energias aí das eleições, né, que todos fiquem em paz, que todos fiquem, né, tranquilos, né, que a gente lembre aí nesse momento aí que nós somos todos irmãos, que o que importa é o amor, né, vencer e perder é só uma contingência da caminhada humana, né, vamos lembrar disso, né, tudo se modifica, tudo se transforma, tudo se, né, renova, né, gente, vamos confiar no Cristo. Jesus precisa de mãos, né, de trabalhadores dispostos a fazer o bem, né? Vamos julgar menos, vamos agir mais, vamos oferecer o nosso melhor àqueles que precisam, né? Que Jesus possa abençoar todos nós, nos dar a força, o entendimento, o carinho. Abençoa, Senhor, estes nomes que aqui foram ditos, representam muito para cada um de nós e sabemos que representam muito para você também. Mestre amado, nos ensine os caminhos da paz, da tranquilidade e da luz. Ajuda-nos, Senhor, a aprender, a colaborar contigo na construção do teu reino de paz. Permite, amigo divino, que as nossas mãos
estejam juntos às tuas, para que possamos de alguma maneira colaborar com as forças do bem, da luz e do amor. Fique conosco, Senhor, sob os olhos do Pai Celestial. Por isso te agradecemos e, confiantes, interrompemos este culto. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, né, tem mais 2 nomes aqui, eu não sei se eu falei, minha memória está tão ruim. Filomena Paixão, Maurício Eduardo de Carvalho, né, se eu não falei, né, então recebam também muita luz, todos, né. Então vamos descansar, né, preparar para continuar os trabalhos amanhã, né, lembrando a todos aí que nós estamos aí com o nosso projeto Universo dos Sonhos, né, apadrinhando as famílias, os acolhidos lá da Casa de Francisco. Quem quiser conhecer sobre o projeto, sobre o trabalho, nos ajudar a divulgar, né? Tem lá o Instagram, o universo.dos-sonhos, né? Nós precisamos de muita ajuda, né? São muitas famílias precisando de alimento, precisando de, né, de serem apadrinhadas para o Natal, né? Deus abençoe a todos, muita paz, muita luz, tenhamos todos aí uma boa e tranquila noite. Que Jesus nos abençoe, até quarta-feira, se Deus quiser. Muita paz. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.